So, Om Shanti, welcome all of you. Om Shanti, sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. Episódio 67, ajuda. Hoje temos duas irmãs do Reino Unido, duas irmãs seniors, Sister Sashi e Sister Daksha. Muito obrigado. E antes de ir para a apresentação e para o poema, por que selecionamos esses valores para o mês de junho? O primeiro foi ajuda e o segundo vai ser destemido. Então, para aqueles que são novos, esses programas da Brahma Kumaris, nós dizemos que é o mês de Mama, é a primeira administradora da Brahma Kumaris. E ela foi a personificação dessas duas virtudes. Ela ajudou imenso e foi sempre destemida. E através desse valor de ajuda, é um valor muito simples, mas eu penso que ela disse que nós temos que ajudar as pessoas, mas não aquelas que nos aceitam ajuda, mas aquelas que são desafiantes, desafiadoras para aceitar a ajuda. Então, antes de começar, apresentar a Sister Daksha, eu pedi algumas linhas da sua biografia. Não é muitas pessoas que a veem nesta plataforma, mas ela é formada em contabilidade, dedicou quase os 40 anos de sua vida ao serviço humanitário da Brahma Kumaris. Muitas pessoas não sabem que ela coordena o Centro Inner Space de Wembley, que é um centro de meditação e desenvolvimento pessoal na rua principal, onde estão muitas comunidades e empresas locais. Ela tem uma paixão para construir pontes e ela também dá poder a todas as pessoas de todas as esferas da vida. É reconhecida pelo governo de Brent como uma defensora da comunidade pelo seu serviço à população, que é uma população eticamente diversa em Wembley. Fica próxima do estádio de futebol de Wembley. E ela é uma apresentadora experiente, partilha com relevância, clareza e cordialidade. E ela aceitou estar conosco, mesmo neste último minuto, que tivemos algumas alterações. Então ela vai estar nesses momentos preciosos conosco. E outra que nós conhecemos muito bem. Ela está conosco desde quando nós começamos esses episódios e workshops, que é a Sister Sashi. Ela está na Brahma Kumaris, cerca de 50 anos. E ela também é uma palestrante inspiradora. E com muito entendimento profundo, e toca muitas pessoas ao redor do mundo. Ela também é mãe e avó, e portanto ela fala de uma forma muito vívida, amorosa e com muitas aplicações práticas. E ela coordena o serviço da Brahma Kumaris em Greenford, em Londres. Então agora, antes de avançar, apresentar em forma de poema. Portanto, o poema de hoje sobre ajuda, ambas as irmãs Daksha e Sashi são realmente muito úteis, porque através das suas conversas, elas fazem com que as almas se sintam esperançosas. Elas ensinam as almas a prática de como estar atentas, certificando-se das nossas fraquezas. Então se estamos vigilantes, e hoje testemunharemos que ambas são realmente muito alegres. Isso porque o que pensar a cada segundo, elas são muito cuidadosas. A presença delas hoje para todos nós
É muito gratificante. E as suas conversas são cheias de virtudes, são de fato com muito propósito. Então vamos prestar plena atenção às suas partilhas, que são plenas de significados, e tentar incutir na vida e fazer com que o nosso ser interior se sinta muito generoso. Então, com essas poucas palavras, agora eu vou pedir à irmã Taran que dê as boas-vindas oficiais, agora é consigo. Bom dia, Om Shanti, Shashi Ben e Daksha Ben. Bem-vindas, Shashi Ben, mais uma vez. Já sinto saudades suas aqui de Vancouver e queria dar as boas-vindas com essas minhas plantas preferidas, que é para dar as boas-vindas e são muito comuns aqui na costa ocidental. Então, dar essas boas-vindas a vocês, que são plenas de virtudes, e muito obrigado e bem-vindas. Obrigado, Taran. So, que tem Taran. We'll just have a few housekeeping instructions. Ok? Então, há umas instruções. Então, para aqueles que ainda não têm, não sabem como entrar na tradução, é o que ele está a avisar agora, mas os que estão aqui já sabem. Então, os primeiros 50 minutos vão ser de conversa entre os palestrantes, e depois temos 15 minutos de perguntas e respostas. Vocês podem enviar mais logo, próximo do final, podem enviar as perguntas para mim, e depois vamos terminar com meditação. Então, muito obrigado mais uma vez. Agora, o palco é vosso. Obrigado. She was co-host, but I wasn't. Not you weren't. Sorry. Ok, agora já está funcionando o microfone. Ok. So thank you for the warm welcome. Então, obrigado pelas boas-vindas. E como eu mencionei antes, essas foram as flores dadas num bate que nós estamos a fazer. Então, quero oferecer a todos vocês. Vamos começar então? Obrigado, Om Shanti. Uma boa tarde em Londres. Bom dia onde quer que vocês estejam e boa noite também. Então, deixem-me dar os parabéns ao Dr. Manoj e também a irmã Cláudia, ela costuma estar sempre a oferecer as flores. E claro, a Nu e toda a equipa que colocam esse programa tão bem sucedido. E é isso que eu chamo de ajuda. Então, por favor, aceitem as minhas congratulações por esse sucesso. E isso é uma grande ajuda para aqueles que escutam em como colocar valores nas suas vidas práticas. E é isso que nós precisamos entender. Não é apenas dizer, mas é para viver os valores na prática, no dia a dia. Isso ajuda muito. Eu estava a pensar que esse tema de hoje é tão bonito. Ajuda. E o que significa ajuda? É serviço. Serviço para a humanidade. Aqueles que precisam de ajudá-los nas necessidades deles. E também, é claro, é tal coisa que vocês recebem a bênção deles, podemos dizer, do coração. Não apenas bênçãos, mas bons votos. E é isso. E quando nós os ajudamos, há tanta alegria no rosto deles. Não apenas ajudar as pessoas, mas é claro, ajudar a si mesmo. Quando você dá a ajuda a alguém, você se sente muito feliz. E é isso. Porque você também tem de se ajudar a si, tomar conta de si, tomar conta do seu corpo, da sua mente. Isso é uma verdadeira ajuda. E é claro, é dois tipos de ajuda. Podemos ajudar a nível físico e também podemos dar ajuda a nível espiritual. Como podemos dizer,
um apoio moral. E a nível físico, nós podemos dizer que há muitas instituições, como a Cruz Vermelha, muita caridade, quando há algum desastre, por exemplo, como um terremoto. Então, muitas organizações aparecem para ajudá-los. E você pode então sentir que eles ajudam com um tão bom coração. E o coração deles quer ajudar a humanidade ou aqueles que estão a precisar. Então, a ajuda física também é muito apreciada, porque as pessoas precisam desse tipo. Pensar, por exemplo, uma igreja pediu para ajudar algumas coisas do dia a dia, como comida e coisas assim do gênero, ou roupa. Então as pessoas querem ajudar, têm essa ânsia de ajudar. Eu estava assistindo a um programa em Tallinn que havia toneladas de coisas que as pessoas o enviaram. Então muito dinheiro, e tudo aquilo que eles podiam fazer, eles enviavam. Então, claro, ajuda física. O que é que você pensa sobre isso, Daksha? Eu acho que, eu penso que nós somos muito afortunados por ter essa consciência e refletir disso, porque desde a infância, o dinheiro que eu tinha, eu costumava pensar como eu vou partilhar com as pessoas, com as crianças mais jovens, que não têm oportunidade de ter chocolates e gelados e coisas assim do gênero. Então eu penso que é amoroso ter essa consciência quando crescemos e as pessoas que estão ligadas a nós. E nessa jornada de vida eu vejo que, especialmente, agradecer muitas pessoas. Uma delas é minha avó, e de viver com muito princípio, da nossa sênior, aquelas irmãs que nós chamamos de idade, principalmente a Dadi Jank. Então o que eu vi com a minha avó foi esse exemplo vivo de estar focada a nível da devoção e o seu amor era uma vida muito direita, por assim dizer. Então eu acho que o que surgiu para mim são pessoas de como ser correta na vida. Ok. Desculpa. Alguém estava aqui a fazer uma pergunta. Então, estava a dizer que the principal, the head of the school there, was also a spinster. She had decided she didn't want to marry because está falando de alguém que gostaria de casar, então os filhos queriam estar juntos. Foi interessante que quando são pessoas muito direitas e espirituais, e uma coisa que ela fazia, o som não é muito bom, é muito difícil para eu traduzir, peço imensas desculpas. Portanto, ser positivo, escutar e fazer coisas divertidas. E então, na jornada espiritual, com a Dadi Jank, mas não apenas ela, mas todas as Dadis eram incansáveis, mas sem condicional essa ajuda. E eu lembro da de dizer, ela ensinou muitas vezes de como fazer serviço e ajudar a servir os outros. Mas uma das coisas que ela mencionava era que
often when we remind us others Quando nós nos lembramos do passado dos outros, what we've done wrong in our past, then what o que eles fizeram errado no passado, o que acontece? takes us down and we make similar mistakes again. E depois nós vamos fazer os mesmos erros outra vez. A imagem da Sasha desapareceu. Ok, então, Just 1 minute. só um minutinho. So I was saying that Eu estava a dizer que about help is that how como various souls are very influential and often essas almas foram influentes, people in history, people e olhar na pessoa das histórias daqui e ali, just in our own life. muitas pessoas na nossa vida pessoal, que nos deu essa bondade e nós cuidamos delas, acho que é isso que ela disse. Então, quando dizem alguma coisa, quando tento dizer algo para fazer, algo que você não esteja preparado, não é uma coisa que seria dura, mas eles estão a ajudar. E uma das coisas que a Dadi dizia, quando eu queria fazer algo que não estava certo, e consoante o nosso sistema, ela dizia, isso não é uma coisa nobre a fazer. E frequentemente, eu lembrava as palavras de idade, isso não é nobre. Então, instantaneamente, você tem o poder para não fazer. O poder de fazer se você tem de fazer. Então, isso é... O que você pensa? Muito bonito, Daksha. Eu acho que todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Alguém que nos ensine, alguém que cuide, alguém que nos dê força, alguém que nos escute. Nós todos precisamos de ajuda. Mas, em outras palavras, se você quer praticar ajudar, você não precisa pedir para alguém. Você pode ver as necessidades sem que peçam a sua ajuda. Você sabe o que eu estou dizendo, não é? Você apenas sente que essa pessoa precisa de ajuda. E às vezes é bom ajudar incognitamente, não se mostrar. Então, há muitos exemplos em que pessoas ajudam umas às outras de uma forma incógnita. Eu me lembro de uma partilha de um pequeno incidente em Oxford, um retiro que estava a acontecer. Estavam 35 pessoas lá naquela altura. Mas à tarde, houve uma sessão e de repente, era inverno. E o sistema de aquecimento, houve um problema e deixou de funcionar. E depois, em Londres, o frio é muito forte. Então, o que a irmã disse? Uma das... Uma irmã tinha que fazer um anúncio. E talvez ela tenha esquecido, mas logo eu percebi por que essa irmã não apareceu. Ela estava a aquecer 35 garrafas, quer dizer, 70 garrafas de água quente e colocar em cada cama aquelas bolsas de água quente para que o quarto que estava frio, mas pelo menos a cama, quando eles fossem dormir, a cama estava quente. Eu adorei isso. Ela não disse que eu fiz isso. Foi um belo exemplo que eu pensei. Ela não apareceu. Portanto, muito cuidadosa. O seu coração era tão bondoso a ajudar as pessoas. Não é que elas estão a pedir, mas você pode sentir que essas pessoas podem sentir necessidades ou ajuda. Hoje é uma grande bênção. A ciência produziu tantas invenções que a nossa vida ficou tão confortável, tão confortável.
Gosto desse telemóvel, gosto do meu carro. Então, ajudar de uma forma que podemos, tipo, ser, guiar, por assim dizer, ou direcionar. Há muitas estradas que vão para vários lados e nós ficamos perdidas. Sim. Temos que voltar para trás. E agora? Depois, numa estação de serviço, dissemos estamos perdidos. Ele olhou para nós e ele disse, bondosamente, sigam-me, que eu vou colocar na estrada. Foi tão bom, tão bom. E nós apreciamos imenso. Nós seguimos e em 2 minutos ele colocou na estrada correta. Então o que é que ele recebeu? Bênçãos. Muitas bênçãos. Sim, claro que sim. Eu adorei. Eu pensei, se alguém me perguntasse, eu ia dizer, eu sei, ou eu não sei, mas a história seria diferente. Mas encontrar uma forma ou alguém que tenha receba uma bênção genuína e muitas outras coisas que podem ajudar as pessoas, como no Covid. Houve o confinamento e as pessoas perguntavam se os mais velhos precisavam de alguma ajuda, de algumas compras. Então, literalmente uma família ia fazer compras para nós, porque eu não podia sair. E o que é que eu podia dizer? Obrigado, genuinamente obrigado. E eu dizia, então tome aqui um tole, um doce com as minhas bênçãos. Então, no tempo do Covid, ajudaram muito. As pessoas nem pensavam. Eles logo perguntavam, todos diziam, ajudem os mais velhos, ajudem os seus vizinhos se eles precisam. Eu sei que uma pessoa todos os assentos para uma pessoa sentar estavam ocupados por uma pessoa, os reservados para uma pessoa idosa. Hoje em dia as pessoas levantam-se, deixam-me sentar, deve ser por causa da roupa e também por causa do cabelo cinza ou cabelos brancos. Então, essa ajuda física, eu sei que a Dadi Jank, como você mencionou, ela ensinou tanto quando ajudar, mesmo a nível físico, não apenas espiritual, mas físico também. Quando nós começamos as aulas matinais, era difícil vir de transportes públicos. E muitas irmãs não poderiam vir por causa dos corpos, ou de não haver transporte. E Dadi nos pediu, o seu carro não pode vir vazio, certo? Então, eu costumava trazer 4 pessoas, 2 da minha área e 2 de Wembley. Eu trazia-os para o centro, para as aulas de manhã. E gradualmente outras pessoas também davam tipo boleia aos outros. E as aulas então ficavam cheias. Ela não era muito jovem. E quando ela disse, então adivinhe, ela aprendeu a conduzir, ela passou o teste e agora ela ia buscar 2 pessoas. E aí está. E qual foi a ideia disso? A ideia das Dadis. E é claro, ver os outros, arranjar formas de ajudar a limpar o centro, cortar os vegetais, fazer serviço. Isso é tão, diria eu, do meu coração,
Obrigado, Dadi. You have given us the understanding Você ajudou-nos a entender o que ajuda significa numa forma prática. True, Daksha. É verdade, Daksha? Yes, we always Sim. remember Daddy and our Então, seniors, sempre lembrar as Dadi, as nossas sêniores, to them for shaping our lives, to the way they has brought us to. Also, I would like to touch upon what the brother was mentioning, that também it's queria easy to partilhar, como o irmão help mencionou, people, it's also easy to help people we ajudar don't as know. pessoas que nós conhecemos, Especially torna-se our fácil, relatives, friends, principalmente os family familiares, members, amigos, people mesmo from pessoas spiritual family who da are família espiritual, probably more like our brothers and sisters. provavelmente mais como irmãos e irmãs. See them, we start worrying, not worrying, but we start, you know, wanting to ask them what's happened, why aren't you Então coming? nós Are you okay? perguntamos, por exemplo, se as pessoas estão bem, quando não vêm, mas uma coisa que You know, maybe don't get along in terms that they don't see eye to eye. They're very different. And one of the não é many olho a olho, as coisas são diferentes. Uma das coisas que eu mantenho na mente, o papel que nós temos que desempenhar e são diferentes, mas todos temos um dever. Nós temos de coletivamente mover para um meta em comum. Eu recordo-me em Vancouver, being in Bharat and Dubai. de ter vindo, voltado de Bharat para Dubai, American Chinese, the other sister was British Canadian. e havia uma irmã com Ground rule that we all agreed upon to work further is to that we are all different and é que nós somos todos diferentes. Acho que era uma pessoa que nasceu em outro país, ou na China, ou de familiar da China, e todos são importantes. in no time we had about 30, 40 students. No momento podemos ser 35 estudantes, alunos, mesmo numa aula matinal. Ver esses exemplos que ainda estão vivos, portanto, qualquer ideia importa. Trabalhamos com um objetivo comum. Mas nesse ponto, estar alinhado com aquilo que pensamos, talvez apenas, não apenas entender aquilo que nós chamamos as disciplinas, aquilo que nós dizemos em Hindi Shirima, as pessoas que às vezes têm uma agenda, um motivo para aquilo que eles fazem. Whilst I am protecting myself, it's not that we just put ourselves into Eu não fire. percebi como, mas não se colocar no fogo e proteger-se a si mesmo. Mas quanto mais eu protejo a nível da lembrança, mas a procura sempre de uma amizade. Há pontos que nós podemos concordar e outros não. Então você vai encontrar que, eventualmente, o entendimento de onde você vem, se não, eles não entenderem, uma da coisa principal é que mesmo que eu não conheça ninguém, nunca permita que sentimento de julgamento ou de ressentimento entre no seu coração, porque de outra forma você estará perdido e você não estará a ajudar a si mesmo. Então, frequentemente nós ficamos silenciosos, sofremos em silêncio. No momento quando nós entendemos o sofrimento, o que acontece é que criamos mau karma com outra pessoa. 40 anos eu tolerei assim. Isso é suficiente, né? Mas o que acontece é que você manteve em silêncio e nunca disse nada. Porque senão você não sentiria o ressentimento.
This is saying, Então há o descuido, translated as that. And the saying in Hindi, paropkari parbi karupkar. So even those who don't look at, in the same way as you do, mesmo aqueles que não veem da mesma maneira de que você vê, and we have so many stories about political wars where people e magoar os outros. Temos pessoas, por exemplo, na altura de guerra, que as pessoas se juntam. and they've realized that peace Então nós realizamos que a paz é o caminho. probably Olafur Bosch, and I don't remember the name of the video, but there's Eu não me lembro o nome de um vídeo que eu assisti, from South Africa. mas um vídeo sobre the white África do Sul. the black body, they actually realized they bombed each other and they harmed each Estavam other. a magoar gente uns aos outros, a causar mal. Did not bring them any peace, didn't bring them happiness. And then they were promoting that peace. E eles começaram a promover a paz e o entendimento. Wrong way in those countries. So this is what I feel. Depois isso chegou ao nosso país, Even those who don't get on with. mesmo com aqueles que você não está em acordo, como você pode ajudar. Taking help from God. E depois também tomar a ajuda de Deus. Talk a bit more about, who does God help? And Quem é que Deus ajuda? from God. E como é que tomamos a ajuda de Deus? Nowadays, Hoje em dia, people are really as pessoas suffering. estão a sofrer verdadeiramente. Who they remember? God. E quando há sofrimento, quem é que as pessoas se lembram? De Deus. Remover of sorrow. Porque Deus é o removedor de tristeza e o doador de felicidade. Difficulties. E sempre que estamos em dificuldades, nós precisamos da ajuda de Deus. Such a beautiful thing. If É tal coisa bela give you the right introduction. quando alguém te dá a apresentação correta de Deus. I remember. Eu recordo-me, Giving an example of my mom. apenas dar um exemplo da minha mãe. Searching God Ela whole our life. procurou por Deus a vida inteira. We were children. Nós éramos crianças All the time. e olhávamos os momentos todos Asking people e ela estava sempre a perguntar para as pessoas ou a pedir find God. como é que eu posso encontrar Deus, quem é o Deus verdadeiro. She used to sing. E ela costumava, Her life story was that a história de vida era que ela when tinha 6 anos she go to Gurdwara with her mother, e ela ia para um templo, se não tiver em erro, and then when she got 12 Sikh, year old, e quando ela tinha 12 anos, might marry the Sikh people. Then he says, go to temple, and you say Gurdwara, there won't be harmony there. So she e qualquer coisa com relação ao casamento, que eu acho que ela não ia poder casar. to the temple, E com a tia Gita, learn all the Ramayana, e com a avó aprender o Ramayana, o Gita, mas uma vez que ela casou, Arya Smajis, those who do Havan, Swaha, Swaha. ela casou com os Arya Maj. Mantras. Então aprendeu todos os mantras. Singing all the time. Yoga sadhan ke bina tujhe koi pata nahi. Man mandir mein Bhagwan tu aata nahi. I want to learn yoga without you. Quero aprender yoga porque sem yoga eu não posso encontrar Deus. Então os sannyasis tornaram-se grandes pessoas. Então ela dizia, eu quero tornar-me em yoga a cantar. Isso não é um trabalho de uma mãe. Você tem que cantar o mantra de Gayatri. Então, um dia, ela estava lendo um livro de Buda. E ele tinha um filho de 1 ano. E esse desinteresse. Ele queria ir para a selva. Então, algumas vezes só ele teve com um filho. E ele chorou e dizia, Deus, ele só tem um filho e eu tenho 4, como é que eu vou para a selva? Então, o desespero que ela tinha a procurar por Deus. E então, no dia seguinte, ela foi para os Arya Smaji, uma música de lembrar de Deus. Deus é muito bondoso e Ele vai vir pessoalmente para encontrar consigo. Depois alguém lhe disse
que havia umas pessoas que iam lá em Delhi, que iam ensinar yoga. E ela disse, ensinar yoga? Eu escutei tantas vezes essa canção, depois de terminar, ela foi para o primeiro centro da Brahma Kumaris, e ela foi para esse centro em Delhi, e ela disse, eu ouvi dizer que você ensina yoga e eu quero encontrar Deus. Então foi dito, ok, por que você quer encontrar Deus? E ela disse, qual é o seu nome? E ela disse, Indra. E disse, Indra, você está à procura de Deus? Mas Deus está à sua procura. Mas por quê? Por que Deus está à minha procura? Eu preciso de paz e felicidade dele. O que é que Deus quer de mim? E ela disse, que você chama Deus de mãe e pai? Sim, todos os dias. E ela disse, sim, um filho está à procura do pai, então o pai está à procura do filho. Então nesse dia, com 64 anos, ela entrou na Brahma Kumaris e toda a sua vida mudou. E explicar que você não é o corpo, você é a alma, porque que você chama o Deus de Pai, o Pai físico é diferente, é o Pai de todas as almas, a Atma e Paramatma, é a alma suprema. You were talking Upkar. That's what somebody just introduced her to do. Alguém apenas apresentou para ela, e então apresentou o pai, e então a procura acabou. Ela é a pessoa mais feliz que eu pude sentir na vida. E ela nunca nos deixou sozinha. Ela nunca deixou a minha irmã e a mim sozinhas. É trazer essa prática espiritual, não é? E trouxeram vocês todas para o caminho espiritual. Sim. A espiritualidade ajuda a entender esses são os ensinamentos da Brahma Kumaris. Nós chamamos de universidade espiritual e estudamos. E eu adoro porque eu estudo. Deus, Ele ajuda, é claro, mas ajuda aqueles que ajudam eles próprios. Ele não vai vir nas minhas circunstâncias e dizer, ei filha, você está liberta do sofrimento, livre do sofrimento. Então, qual é a causa da tristeza? Como é que você pode ser feliz e entender por que nós sofremos? E Ele é o Pai. O Pai significa aquele que dá sustento. E Ele realmente nos sustenta tão bem que nenhum pai jamais pode fazer isso. Nem ajudar-me, mas então, ensinar como ajudar-me a mim mesma. Então é um belo ditado que não apenas dê peixe para alguém, ensina-o como pescar. Entende o que quero dizer? Por quanto tempo você vai os alimentar? Então ensine-os como se alimentarem. Então Deus não está dependente de Deus o tempo todo, mas Ele me ensina como literalmente aprender a não ser infeliz e quais são as razões, quais são os meus hábitos típicos e sanskaras. Então, sentir que eu estou verdadeiramente a cometer erros e a sofrer. Então, assim é como os ensinamentos da Brahma Kumaris ensinaram-me muito para entender e como sorrir. Não apenas sorrir, mas ajudar outros a entender qual é o verdadeiro sentido de tornarem-se felizes. E nós chamamos Deus o libertador, o misericordioso,
muito bondoso, nos ajuda, é o oceano de paz, todo soberano, todos esses louvores, e ele deve ter feito algo muito prático, que é por isso que nós louvamos. E esse é o momento, esse é o momento que nós podemos sentir praticamente a sua ajuda e a sua presença. Isso é uma boa ideia, muito boa. Eu penso que somos muito afortunados. Temos os pais biológicos que nos ajudaram a estar nesse caminho espiritual, ou no caminho correto. E o melhor caminho que os pais físicos podem fazer é indicar o pai, apresentar o pai espiritual. Meu pai ensinou-me, e ele falou comigo, tipo, veja, eu era muito jovem e havia poucos membros na comunidade a viver no Dubai nessa altura. Então havia educação, apoio aos outros, e tudo que ele fazia podia ajudar as pessoas nessa comunidade. E aos poucos as famílias foram encontrando empregos, ficando estáveis financeiramente, e depois também apoiarem as pessoas, os familiares em casa. Então, eu disse ao meu pai, como essas pessoas são bondosas, é tão bom fazer parte de tal comunidade. Eu me lembro uma vez que ele disse, é tão frequente estarmos preparados para ajudar, mas na extensão que eles têm que ser com a mão tipo disponível. Então eu posso ajudá-lo de formas diferentes, mas há um momento que tem uma posição melhor, que possa ser mais conhecido, pessoas começam a apreciar, a olhar para eles mais do que assim, tanto ok. Se no futuro isso vai ajudar, então dá esse tipo de ajuda, assim como os pais para o seu filho fazem tudo o que eles não podem fazer tudo o que eles não são capazes de fazer. Então a verdadeira ajuda é a atitude que você tem. Então, agora muitos backups também a seguir essa dieta vegana e não comer nenhum tipo de comida errada, mas é como alguém que vem perguntar por comida, vem pedir comida, em vez de dar peixe, ensinar a pescar. Não aprender a pescar, mas é dar a poder à pessoa para que ele possa diretamente de como ser capaz de guiar outros e conduzir outros. Eu acho que essa é a beleza. Todos nós somos tipo como se fosse, somos tipo almas ancestrais. Acho que ela disse isso. E a Dadi dizia, quero que você experiencie tudo aquilo que eu experiencio. Então seja isso, seja aquilo. E quando nós olhamos para Dadi e dizemos, think about those words, pense sobre as palavras, o respeito que você está dando, o respeito em tal extensão. E o que tem a ver o Raja Yoga? É quando entendemos absolutamente quem nós somos. Esse mês estamos celebrando o mês de Mama, mas também celebrar o Dia Mundial de Yoga. Então,
esse ambiente é muito grande. in the world, certainly in Não sei como é que é no resto do mundo, mas aqui no Reino Unido, essa semana nature and the climate. é uma grande semana, porque também está a acontecer as suas conferências ligadas a alterações climáticas. Portanto, mas ter respeito não apenas pelos seres humanos, pelos animais, pelo planeta. Então, essa ajuda são caminhos positivos e nós desejamos que o melhor que aconteça. Então, como você pode ver, é fácil trazer o mundo que nós estamos à procura. Nós todos numa jornada espiritual. Vasudeva Kutumbakam, where everything is beautiful. Então, tudo que é belo, é como se estivéssemos numa família, como numa idade de ouro, sem guerras, sem discussões. Com essa ajuda, o máximo que nós podemos fazer ter pensamentos positivos e puros, não ocasionalmente, mas numa base diária, muitas vezes durante o dia. E você vai ver que as coisas vão acontecer rapidamente. Acho que vamos então fazer uma pausa e agora entramos para a parte das perguntas. Eu queria partilhar uma coisa. A Dadi, não apenas fisicamente, também dizia, mas como ajudar os outros, mas a Dadi nunca fez que nós ficássemos dependentes dela. A verdadeira ajuda é ajudá-los, mas não que eles não fiquem dependentes. Entende o que eu estou a dizer? Às vezes nós ajudamos alguém, depois o tempo todo estão dependentes de si, emocional, mente, ou posso escutar sempre o problema deles, mas a Dadi sempre. Eu recordo-me de uma vez, eu estava a viajar com a Dadi, eu estava a apreciar a companhia de Dadi, e no meio da viagem ela disse, Sashi, você fala 10 minutos primeiro. E a minha alegria acabou. Eu era muito nova no guia. E ela disse o quê? Mas como é que eu vou falar em frente da Dadi? Nem sei o que é que dizer. Mas quando ela disse, você não pode... Então como ela ajudou espiritualmente a avançar. Entende o que eu estou a dizer? Não ficar sentado e escutar sempre as aulas dela. Eu estava apenas a pensar naquilo que falava. Eu comecei a lidar de fazer as coisas da minha maneira. Mas eu fiquei feliz quando ela me empurrou para isso. Mas eu estava feliz. Então ela costumava ir. Ok, são dois lugares que elas iam, portanto uma costumava apanhar a outra. E ela uma vez disse, você vai dar as aulas porque eu já não vou ir mais. Então, eles estão habituados assim, como é que eles vão escutarem? E ela empurrou para isso. Eu escutei as dadas dela. E comecei a fazer isso e aquilo. E aquele irmão, que estava habituado às dadas, ficou tão feliz que eu tinha começado a dar aulas. Então o que eu estou a dizer é, você ajuda as pessoas a avançarem, não ficarem dependentes de si. E se eles estão dependentes de si sempre, então, às vezes você vai ficar farta de alimentá-los. Então, o que é que você precisa? É paciência para ajudar alguém. Mas se você
escutar a história emocional de alguém, não deixe que você perca a sua energia. Às vezes você pensa no problema deles, você também perde a sua própria energia. Então não está ajudá-los, mas não espere qualquer tipo de crédito deles, nenhuma expectativa que eles deveriam agradecer ou deveriam verdadeiramente apreciar. Se você estiver à procura de apreciação, então essa ajuda não vai ser genuína. A ajuda genuína, posso dizer a minha própria história. Uma vez eu ajudei uma irmã de todas as maneiras, demasiado. E uma vez, ela era muito rude para mim. E eu disse, o quê? Eu fiz tanto por ela. E por que o que ela está a fazer? Eu fiquei mesmo chateada. Eu tentei o meu melhor quando ela não estava numa boa disposição, mas as minhas expectativas é que ela tem que ser simpática comigo porque eu ajudei ela. Então, depois eu disse, vamos esquecer o drama por um ponto final e quando eu disse, vi essa irmã, depois eu pensei, fiz tanto por ela e olha o que ela fez. E uma vez eu perguntei a Dade, dá-me um minutinho de ajuda. Quando você tem lágrimas nos olhos, ela me ajudou tantas vezes. Dade, essa irmã, eu ajudei-a tanto. E olha o que ela fez para mim no outro dia. E ela disse, aham. Foi tão bom porque ela sabia pela dor que eu estava a atravessar. E o que ela disse para mim no final foi, não perca sua amiga. Apenas esqueça isso. Não espere nenhuma ajuda. Não espere nenhuma apreciação dela. E eu aprendi a partir daí que você pode ajudar alguém, mas não tenha expectativas no retorno dessa ajuda. Entende o que eu estou a dizer? Deus, a dizer isso, eu preciso da ajuda desta vez. E agora, por que nós nos lembramos de Deus? Nós nos lembramos das dificuldades. Agora as pessoas estão a sofrer por causa do Covid, da economia que está baixa, as coisas estão a ficar caras, muito estresse. Então lembre-se cada vez mais de Deus, os templos, as pessoas sempre estão a lembrar-se de Deus. Então, Deus de alguma maneira tem que ter nos ajudado. Lá de cima, dar-me inspirações. Então meu intelecto estava tão poluído para apanhar as coisas. Então como é que ele vai ajudar-me? Então eu estava a dar um exemplo a alguém. Se sua máquina variar, você vai chamar um técnico para ajudar. Ele não vai colocar a máquina a funcionar através do online, pois não? Então eu estava maravilhado a ver que Deus não vai me ajudar online. Ele tem que vir, hein? Eu não sei como abordá-lo. Apresentar o pai, só pai pode dar. Então quando o filho nasce, é uma enfermeira. Portanto, ninguém pode dar a apresentação própria de Deus correta sem ser o próprio Deus. Então esse é o momento, como nós dissemos na Brahma Kumaris, é que Deus nos ajuda, nos ensina. Ele vem lá de cima com qualidades divinas. Olha para os templos. São os seus templos. Agora, eu vou ensinar-vos a se tornarem-se como templos vivos. E eu adoro, porque nós costumávamos ir para os templos com tanto respeito e nunca pensei que uma vez
eu teria vindo lá de cima, como seres divinos, com qualidades divinas, e a dignidade de que, porque nós temos essa vida dentro de nós, essa liberdade dentro de Deus, liberdade. Então ele deu a hipótese de alcançar as qualidades de vida de uma forma prática. Eu adoro. Nós apenas não ficamos felizes de conseguir ter as virtudes de Deus, mas Baba diz, Deus diz, ajude-me a partilhar isso e ajudar com que outros também não sofram mais. Então isso é uma bela forma de estar conectada com Deus. Nesse momento, nós chamamos de Shiv Baba, mas é tão bom que ele me deu a introdução, a sua apresentação, e a nossa procura acabou. E quão feliz e pacífico nós nos tornamos, e agora ele precisa da nossa ajuda para fazer com que outros também fiquem em paz e infelizes e que sorriam. Isso é a verdade. É por isso que é o Raja Yoga, é ter um poder em tal extensão para que a transformação aconteça hoje e que nós alcancemos o nosso maior potencial, mais elevado. E essa transformação é uma equação que frequentemente as pessoas ficam a pensar que Deus é o Criador. Então, Ele nos ajuda, dá-nos a sabedoria. Eu lembro outra vez, já falei várias vezes a Dade, mas claro, há muitos outros, mas estava numa aula e ela disse que nós lembramos de Deus, o seu oceano de misericórdia, o oceano de perdão, o oceano de amor. Mas o primeiro prêmio, a qualidade ou virtude, o atributo de Deus é que Deus é o oceano da verdade. Com base nessa sabedoria, nós somos capazes de entender e experienciar na prática, então a transformação acontece. Porque aí somos capazes de ajudar. Então, escutar as coisas que são positivas não vão ajudar. É bom. E depois, coisas que nós com o tempo esquecemos, mas o que é que nós não esquecemos? São as experiências que nós temos, aquilo que nós partilhamos. Então essa forma de Deus, de forma incógnita por um lado, mas incógnita por outro, porque é baseado nessa sabedoria, que aceita que é verdade para nós. Então nós praticamos. Nas pessoas que estão na jornada espiritual, not always because of clever methods that will take you to a certain extent, but not for too long. And às vezes generally, aplicam um método certo, mas não por muito tempo, mas genuinamente aquilo que nós vemos é porque há um verdadeiro entendimento, autorrespeito. Então, uma das grandes prendas que Deus nos deu foi esse tempo de nos aumentar o nosso autorrespeito e alcançar o nosso potencial mais elevado. E não apenas dar felicidade, mas manter esse nível de felicidade mais elevada. É uma coisa que também veio à minha mente também, é quando nós falamos sobre o momento que nós começamos a contar, isso tem que ser incondicional, sem egoísmo. Eu sou capaz de dar ajuda, ajudar essa pessoa porque eu sei, porque eu conheço, e porque eu não conheço essa pessoa, não vou ajudar. Mas isso não está certo também. A ajuda tem que ser dada
a quem precisa, independentemente de conhecer ou não. Então, outra coisa, eu estava a pensar nesse tema. Há três coisas que nós aprendemos aqui: é a renúncia, a meditação intensa e depois o serviço. Então, quando eu quero estar nessa posição de serviço, eu preciso primeiro fazer as coisas certas. E eu acho que é o que tornou as nossas irmãs mais sêniores dadas e dadas, é porque eles seguiram o método de forma correta. A renunciar, depois a meditação intensa, um amor profundo por aquilo que eles estavam a entender e aquilo que eles estavam a praticar. Então, depois, foi um servir. Mas, às vezes, nós temos essa fórmula errada para ensinar os outros, porque queremos ter poder espiritual sem largar, sem ter a renúncia. Talvez podemos ajudar outros, mas frequentemente aquilo que vemos é que as pessoas começam few years later, they're probably a court case or whatever not. Não consegui perceber, desculpa. Porque o foco às vezes está no serviço e depois tornam-se arrogantes, depois vem a ganância, eu quero reconhecimento, eu quero melhor e etc. Então, porque esquece, é esquecido porque você esquece em primeiro lugar qual é o propósito. Então, nós devíamos sempre encontrar momentos para verificar qual é o propósito da vida e quão longe eu estou disso. E se eu estou afastado do caminho, colocar-me mais facilmente no caminho outra vez. Eu estava a pensar que temos que lembrar de Deus em primeiro lugar. No caminho da devoção, nós pedimos por ajuda, mas não sabemos quem é Deus. Então, as histórias que a Sudeste disse, quem estava em problema só cantava Rama, 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 Rama. E depois começou a dizer Krishna, 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 help me. E Rama disse, agora ele está lembrando de Krishna. Depois de Krishna, começou a lembrar de outra pessoa. E não recebeu ajuda nenhuma. Entende o que eu digo? Então agora, nós sabemos quem é Deus, mas se eu não tiver ajuda de alguém que eu realmente preciso de ajuda, então eu vou me lembrar de Deus e Ele vai ajudar em segunda vez. Em primeiro lugar, eu tenho um pequeno problema. Eu fecho meus olhos em silêncio e digo, por favor, Deus, ajuda-me nisso. Eu não sei o que fazer. Então, você vai ver que a ajuda dele é de primeira classe. Mas se eu pedir a esse, aquele outro, então depois eu vou dizer, por favor, Baba, me ajude. Então isso não vai funcionar. Tem um exemplo, uma história muito... Um neto estava muito ocupado e eu levei a um parque no fim de semana. E meu neto estava a brincar com um avião de controle remoto. Ele estava mesmo a apreciar aquilo. E de repente apareceu um vento e o avião ficou preso numa árvore. Ele disse, Deus, agora é um problema. Ele atirou pedras, fez de tudo o que ele podia. Passado meia hora, ele estava a lutar e a lutar. Eu disse, vamos para casa, vamos arranjar ajuda e tentamos ver o que fazemos. Ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu lembrei-me de Baba. Depois de fazer todo esse
trabalho duro. I got my eyes. I Eu said, lembrei-me de "Please Baba help, I e have disse, no por favor, money, Baba, I ajude-me. need your help." Eu preciso da sua I ajuda. haven't even opened my eyes. Eu nem sequer abri os olhos. Men came running. Dois One homens was vieram a on the correr, tree, one was subiram by na the árvore, airplane. He took the aeroplane out. tiraram o avião And by the time I opened my eyes, e quando eu abri os olhos, I ele said, tinha "Thank you, desaparecido. Lord, send." Eu disse a Deus, obrigado Deus, você enviou. Então eu aprendi a minha lição. Then struggle on the Ao first invés de lutar em primeiro lugar one to help that one. para ajudar aquele ou outro, I guess we think God is so busy. acho que Deus às vezes fica tão ocupado a tentar. Things out here first. But It it's was lessons so for us to learn. beautiful. You know, you learn from your own mistakes. Você aprende com seus próprios erros. Anything comes, I just sit down in silence. Tudo que vem assim, em silêncio, Silence helps you. e o silêncio ajuda Introvert. a ficar introvertido Myself. e verificar-se. How I can help myself. Como é que eu posso ajudar a mim mesmo? Really learn to be Para verdadeiramente aprender, ser feliz e mudar a minha própria personalidade, os meus traços de personalidade. whatever I do and Então, o que quer que eu tenha de fazer, os problemas, problem, it's your own attitude that you get into. So introvertness or então, anything entrar you nessa want, introversão e tudo aquilo que você quer, qualquer decisão, just shut your eyes and go inside. você apenas fecha os olhos, vai em silêncio. And in a soul conscious stage, Nesse estado de consciência da alma, to God, God hasn't está muito próximo de Deus. and soul conscious helps you. Então, a consciência da alma ajuda a conectar-se com Deus. Body conscious gives A consciência do corpo dá problemas. thinking we are E body. quando nós estamos a pensar nos corpos, Vices fight with vices. tem os vícios Suffer. e nós sofremos. Teaches us how Ele nos ensina our original self. como o nosso é o eu original, que somos almas. Soul. Então conectamos com a alma suprema. Light is a Então você é um ponto de luz. point of light connected. É um ponto de luz que está conectado com outro ponto de luz. There is attainment. Então, há uma realização. We need to pause here to see if there's any questions. Okay. All right. Agora temos que fazer uma pausa aqui para ver se tem perguntas. Obrigado. Thank you so much, both of you, for your Obrigado a vocês duas. conversation which was going on. I didn't Uma want to fantástica conversa. less time for questions. We'll see. We'll just take a couple of them. But a very Nós practical vamos one. tentar aqui algumas questões práticas To me directly. que alguns participantes escreveram para mim diretamente. You all covered it in the form of fish. Vocês falaram a nível da forma do peixe. So she's saying that Então, works in the office and uma pessoa que está dizendo que trabalha num escritório helps everyone a lot. e tenta ajudar muito, mas no momento Exploited. ela sente que está sendo explorada Are clinging on to her, and she's used the word clinging. The e ela utiliza uma palavra, front of her is now very clinging, she says. acho que até tipo ser abusada, acho eu. Okay, I'd like to share. I remember in my early years in the spiritual Mas ela ficou tipo agarrada a isso. quarters, and Então, no centro, na sede, different parts of the world. 3 de nós, I know one sister was from Nepal. acho que uma irmã era do Nepal, Spiritual way of understanding. muitos novas nesse entendimento espiritual. And we used to go to Manor Dadi. E costumamos ir ter com a Manordade. Like maybe 3 times a day. And we were there just Acho que eram 3 vezes ao dia, por alguns dias. from a busy schedule. She would give us time 3 times a day. Então, 3 vezes ao dia, podem imaginar nessa altura. Manor Dadi, do you E eu disse a Manordade. because we were really liking all the stories she was saying, Brahma Baba. Eu disse qualquer coisa do nível de apego. So we were just thoroughly enjoying it. Nós gostamos tanto You know, our daddy's da idade. background, and they often use this word mutti when we make a silly mistake. So she says, mutti. Even if you want to get attached to me, I would not. Mesmo se let você it quiser ficar apegada por mim, eu não vou permitir que isso aconteça. to find Então, out é when conosco encontrar uma maneira get attached to us, não ficar apegado a nós, não ficar dependente. Shashikan also, E a Sashi bem também you know, falou example, a dar um exemplo de como avoid that. nós podemos evitar isso. Mas uma coisa To
se lembrar-se awareness of being an da angel. consciência de ser um anjo, The então angel quem é um anjo? performs the task, performs O the anjo task, faz a tarefa, executa a tarefa, connection. e depois não há nenhuma conexão. Farishta, जिसका कोई रिश्ता नहीं. Farishta doesn't have any kind of Portanto, um anjo, connection. So wherever we are, we give the então onde quer que nós handouts. estejamos, ajudamos, Some people cling because we mas allow quando as pessoas ficam agarradas, them. pode ser sutilmente, inconscientemente, ou subconsciente. Very important. That somebody likes me, somebody Alguém que gosta de mim, somebody respects me. alguém que me respeita. Então, When that awareness is there, then you quando está lá essa consciência, você toma ajuda, approach her anytime. você pode estar com a Dade a qualquer momento. We can take time and approach them. But Mas we would not really bother them unnecessary. nós não ficamos mais do que o necessário, And there's a clear message, porque é uma mensagem clara de que not necessary. This isso já não é necessário, So you have to já é suficiente. Então tem que encontrar a forma de dar uma mensagem clara e ao mesmo tempo respeitar o sentimento deles. Okay, so right. So the next question, I'll just ask this as the last question. Anyone? Então, a última pergunta. Because we are exceeded the time. So the question is, you all spoke about God helps those who help Vocês themselves, right? So Falando de Deus ajudar aqueles que se ajudam I think in the a si spiritual mesmos. teachings here in Brahma Kumaris, we are Então, os taught ensinamentos espirituais da Brahma Kumaris, help from God. You need se você quiser tomar courage. ajuda de Deus, você tem que dar o primeiro passo de coragem. Multi-million folds from the divine. Depois você vai ganhar muito milhão de vezes mais. We take this first step. Então, como é que nós damos esse primeiro passo de coragem? Of course, Claro, help yourself means ajudar-se significa when any problem quando você tem coragem, quando surge qualquer problema, você apenas tem right connection with esse tipo de conexão certa com Deus. and you just ask him to help Você fecha os olhos, pede para Ele ajudar e right touchings to do the right thing. você vai ter o toque da coisa certa. E coragem significa, Of God is qualquer que sejam practice. os ensinamentos de Deus, coloque na prática. I have a problem, God will help you. But Não pense que Deus vai ajudar sempre que for preciso. yourself Portanto, você não tem que ser problemático para and don't si mesmo. just Você tem que ser consciente da alma, routine or your maybe quer com a sua rotina, and things. hábitos ou coisa assim do gênero. Teaching us to Ele nos ajuda, ele nos ensina a mudar os nossos hábitos que causam problemas. Então, essa é a coragem que você tem que estudar bem. I always say good Os bons pais the children sempre puxam pelos filhos. Estudem, estudem. is saying E é isso que Deus está a dizer. Estude as divinas, as qualidades divinas, coloquem na prática e coloquem powers, work the power, os poderes, trabalhem com os poderes tolerance power, e tenham o poder de tolerância. Não magoe alguém, não magoe a si mesmo. and this courage of mind Então, essa coragem de estudar é que me ajuda. E assim como Deus me ajuda, e eu falo o seu Shrimat, as suas direções supremas, então a ajuda dele vai estar lá. Porque, de outra maneira, se eu não ajudar a mim mesmo, então a sua ajuda é secundária. Então tem que ser sempre a coragem de mandar os sanskaras, seguir as direções supremas de Baba, ajudar os outros também. E se você precisar ajuda verdadeira, então peça por ajuda. Mas não seja, ou seja, a coragem é a primeira coisa. Qual é a solução? É o meu erro que é um problema que está lá? Então seja determinado e tenha atenção plena. Eu não vou fazer esse erro outra vez. Então a coragem também está incluída a si e os outros. Então, para usar esse significado da coragem de forma muito feliz. Vão haver expectativas. Dizer Baba Baba é tipo como se fosse invocar o Supremo.
Então, close the vote of thanks. chamaram o Dr. Ashok Mehta para agradecimentos. Om Shanti. Poxa, They're listening to both the sisters. As a matter of fact, Shashi Ben brought in a beautiful experiences of her own life. bonitas experiências da Shashi. I think she just continued to tell us Não é coisas teóricas, her own experience and really são todas experiências. them as a stories from her. Então, gosto das histórias dela. E Daksha bem, Interaction with all of us. uma bela direção para todos nós. My own life as a doctor, A minha vida foi sempre de médico. poor life. I think this is coming in my way. Não percebi a pergunta dele. Right, I can hear you. right from the time we go to the medical school, our emblem or our motto was very simple: non sibi sed omnibus. It's a Latin for not for the self but for the others. In other words, you're entering a profession where you'll Ou be seja, estar numa profissão, ter uma profissão para ajudar outras pessoas. Eu tenho muitas experiências na minha vida, mas every morning you're ajudar alguém que liga de manhã. but a couple of things I remember. Mas a coisa que eu me lembro é que I went to US. I was quando eu fui para os Estados Unidos, in 1970s na década de 70, também estive em Londres. to US, and this is during the winter, January. Isso foi no inverno. When we changed over. And the time I went to the department where I was going to join, the first thing the secretary of the Então, a primeira coisa no segundo dia, with whom I was going to work asked me, Doctor, do you need any funds? Do you need any money? você precisa de algum dinheiro ou precisa de alguma ventoinha, acho eu? But Não percebi. I was very touched. Even today, I remember her face, and E isso tocou, e mesmo hoje eu lembro do rosto dele. we could offer a help, the helpfulness. Then Então, oferecerem ajuda, porque uh, também oferecemos ajuda, acho que eu já percebi. I had some problems, gastric bleeding, and I was hospitalized E houve uma altura que estive hospitalizado, every week. e o meu patrão costumava vir Every week you bring toda semana. because I was a New York State employee, so the check would come every week. Então vinha o cheque, era todas as semanas. I was in the hospital, and he would ask me, Ashok, shall I go and start your car? Because it was winter and it become. So I said, no, sir, it's not necessary. So I'll ask somebody else. Then my Desculpa. wife came from India, and he Então said, minha esposa veio da Índia pick her up at the airport. Just imagine. e perguntou se podia ir buscar no aeroporto. Today I remember those things, and I feel that these are the basic things. Eu acho que isso são coisas básicas. To another human being. Of course, we're working. Um ser humano ser bom para outro ser humano. Training the surgeons. You start from the bottommost, teaching him how to hold the instruments and how to do the control. Ensinar como médico como segurar os instrumentos. It's a very part of our training to be helpful Então é parte do nosso treino ajudar. the highest. So I think profession also teaches you a lot of things to be helpful to everyone. Então penso que os exemplos Devi Parivar are da nossa sociedade, in which everyone learns or everyone wants to be helpful. I think acho que todos ajudamos. members of the family. So I think the subject helpfulness, I think, is beautifully explored today in Foi muito bem explorado o tema hoje, and of course, muitas dimensões. help coming from the Supreme is the ultimate. And I think all of us get this experience every morning, every E day. todos nós entramos nessa experiência todos os dias de manhã. Very good subject. A very good, E esse é um tema muito bom. value that we are using every day, and we can keep on exploring more and more. Traveling in India before the Google came and the Antes de chegar o Google, came in. We used to travel anywhere you go to the next town and ask which is the way you go out of the town or which is the way you reach. There's no question of spaghetti in those days. Simple então a things. forma como você alcança as coisas. I'm talking of 20, 30, 40 years back. There's nothing, you just have to ask somebody else. So you open the door, the glass and ask,
which way to go, sir? We call brother, which way to go? And everyone would E help. alguém, às vezes, tipo, quando está perdido, abre a janela e pede Sometimes we used to make other guys sit in the car. para perguntar o caminho. E às vezes há pessoas que entram no carro e levam onde você tem de ir. Very beautiful Então acho que isso é of uma boa exploração do tema. very much both of you. Muito obrigado a ambas. I had this memory when Wembley was started, the center was started. Eu tenho memórias de quando o centro começou. I had no opportunity of meeting both of you. Eu não tive a oportunidade de estar com vocês as duas. I came 3 years later after it had started. So we, Eu vim depois de 3 anos de ter começado. now. And I also wanted to mention that Inner Space Family is on Wembley High Road, not Oxford Street, as it was mentioned earlier. So I had also an opportunity of going for the selection of the space for the inner space in, I think that was Covent Garden. Com Regent's- Garden. it was Regent's- Então, a falar da morada do centro. That was Daddy's dream child. That's the 1995. Yeah, it could have been. 95. Space Wembley opened in 96, so it must be before that, yes. I was traveling with Dadi Gulzar at that time. Mm. We were going to America and we had a stopover in London. And I think at that time the UK economy was down and lots of shops were available. So there were 2 or 3 shops were available, the basement and the Falar que havia 3 lojas Gulzar was coming. So e a Dadi Guzar tinha ido. let's go and you tell us Deve ser no centro antigo. to have the vibrations of both these shops. They were all next to Dar as vibrações para essas lojas que eram umas próximas da outra. When we leave. So I still recollect that After Regent Street, we had to give that up. And Covent Garden, that's where we have another inner space. We have few inner spaces in UK. And, Em alguns lugares do Reino Unido. we don't have a inner space. And I will always think of inner space in Mumbai. Somehow or Em the Bombaim não há inner space. you have inspired, and maybe I keep in touch with you to get to Sure. the inner space É here. um lugar inspirador. I think we enjoyed the interaction. Thank you very much. Thank you. Gostei da interação, obrigado. Inviting us. Obrigado. Thank you all of you all for your and thank you Obrigado a for picking up todos, also obrigado the Dr. Meta pelas partilhas. It's really running fast, I must Mas say. o tempo está a passar rápido. The announcements, and then we'll take the Drishti with the song. Yeah, sorry. Okay, sorry, would it be okay if I leave because, you know, Yeah, I think, have yeah, a thank session? Yeah, Yeah, because I Shashi will Ben say- can share this, because I've been already, they've signaled me that I need to go out. Eu Okay. estou a receber sinais que já têm de sair. Então, muito obrigado, sim. The way the test match is also going on, so we can do it quick. Sure. I loved it, Dr. Mehta. You reminded me of India. I'm from Odisha. in Gosto my muito rural areas, even do if Dr. we Meta go a lembrar-me da to Índia. our car, the window, and we ask, oh, is this the right way? And somebody will Vou have perguntar com relação à direção correta. value, as you said. I think we must remember more and feel really grateful in life. Lembrar mais e ter uma vida It was wonderful. grandiosa. Obrigado, foi maravilhoso. Quickly, yeah, take you all through the announcements. So as we always do, Os our anúncios, workshop como sempre fazemos. will be after 1 week. Workshop sobre ajuda daqui a uma semana, And this time again we'll have from 17 de junho. Dr. Prashant, Continuamos também no Reino Unido com take us through o Dr. Prashant de Cambridge. talk and meditation on helpfulness, and we'll have experiential exercises. E são às 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. Next session E is depois a próxima sessão, on episódio 68 de Destemido, of our very dear Mama, we call em lembrança da mama. very, very senior instrument. So Nidartha. And on that, we'll have for discussion Dr. Nirmala. Vamos ter a Devi, doutora Nirmala, a Didi Suman, both will e a join irmã us. Suman, a Zuzi Gansarover. I think Dr. Nirmala will be the best
person to take us through many of those stories of E a fear. Nirmala And vai falar provavelmente sobre muitas histórias sobre ser destemida. Okay, so after that, so please note, you'll have all these informations on our websites. We have Todas as set up informações do website, and our videos will be e tem os vídeos do YouTube nesses endereços. more we want to check the videos and take inspiration, those will be available to you all. And I think we still want to take a photograph, I believe. So everybody can Então, a fotografia, aqueles que quiserem ligar o vídeo, take the photo with Shashi Didi, and we'll remember Daksha, sister. Okay, I got it. And então já tirei. I think is it with Drishti of Shashi Didi will all feel that silence. Yes, Dr. Manoj. Brother? Yeah, so you're cutting actually, sorry. So maybe we can. Okay, so we can have some Drishti and a song Yeah, with I'll that. Is play that okay? Uma música e triste. I'm not able to play a song, but I Não think sou it's capaz de colocar uma música, mas ficamos em silêncio. When you are weary, here's what I'll do. When you can't smile anymore, I'll smile for you. I'll be the raindrops when you cry. I'll be the sun when you can't shine. And when the world runs too many people, too blind to see. Too many roller coaster rides won't set you free. So chase the rainbow, chase the high, become the brightest in the sky. But when the world runs out of time, you'll come to me. And I'll be waiting to catch you when you fall, to see you through it all. Don't turn your face away from me, 'cause I'll be waiting all through eternity. I'll be there patiently. Don't take your love away from me. When you feel helpless, when you are low, I'll be the light upon the path to guide you home. I'll fill the spaces in your heart. I will remind you who you are, and
Thank you once again, Shashi Didi. Obrigado mais uma vez, Sashi Didi. Obrigado. Thank you. Nice meeting all of you. Thank you, everyone. Thank Muito you. bom encontrar com vocês todos. Obrigado.